Olá pessoal, começando aqui a aula 7 de desenvolvimento de software para dispositivos móveis. Nessa aula, o objetivo da gente é continuar ali aquele exemplo 2, né? E chegar até o final dele, né? Com o nosso objetivo lá de fazer um cartão de visita, tá? E no caminho até chegar nesse final, a gente vai ter aprendido bastante sobre como criar layouts, né? No Flutter. E também vai aprender alguns componentes novos, né, que adicionam elementos visuais novos no app. Então, vamos começar aqui, né, recapitulando o exemplo 2, né, o que a gente fez ali no final da última aula. E depois de recapitular, a gente parte de onde parou. Então vamos voltar aqui para o VS Code. Nosso app ele já está rodando aqui, né? E dando recapitulada aqui bem rápida, a gente criou aqui o nosso segundo projeto, né, com aquela estrutura padrão para um novo app, né? Então tem ali o nosso material app, tem o scaffold. Dentro do scaffold a gente botou o nosso corpo, né, com um container no início, né? Que a gente ainda não sabia o que era um container. E foi isso, né? E aí a gente começou a testar, né? E a primeira coisa que a gente fez foi ver como é que funciona o Hot Reload, né? Então a gente aprendeu que para usar o Hot Reload, a gente precisa colocar o nosso aplicativo dentro de um stateless widget ou de um stateful widget, que tem esse método aqui, build, que é justamente o que permite que o Hot Reload possa ser usado, né? Então quando a gente fez isso, a gente percebeu que o app ele estava atualizando, né? E aí com o Hot Reload fica bem melhor para a gente fazer alterações no app, né? E olhar na mesma hora o que acontece, né? Então não precisa ficar fechando o aplicativo e abrindo, esperar ali sei lá quantos minutos para ver uma modificaçãozinha pequena no layout, tá? Então isso vai ser bem útil para a nossa aula aqui. Enfim, depois disso a gente começou a ver como funciona o container, né? A gente viu que ele é basicamente uma caixinha genérica, né, onde você pode colocar um outro widget dentro, e aí você tem forma, né, usando o container com outros widgets que a gente vai ver daqui a pouco, você pode criar layouts mais complexos, né, com um posicionamento mais complexo, tá? Então a gente viu que o container é um tipo de widget, de layout, de uma única criança, né? Como a gente viu lá na documentação, tá? E a gente viu também algumas propriedades, né? Então, viu como mudar a cor dele, né? A gente viu que ele pode expandir, quando ele está vazio, ele expande indefinidamente, né? Dentro de onde ele se encontra. Então, a gente fez esse teste justamente com a cor dele, né? E a gente também viu que quando coloca um filho, né, para o container, né, uma child aqui, ele vai diminuir para ficar do tamanho daquela child, né? Ou seja, daquele widget que está dentro dele, que ele está armazenando ali, tá? Então, a gente viu isso aqui e aí a gente viu também, né, rapidamente, que o aplicativo, né, ele não se delimita pela barra de notificação, né? Então a gente viu que para que o aplicativo ele de fato respeite essa barra de notificação, né, que geralmente ela não essa areazinha da barra de notificação ela fica reservada, né? Assim, os aplicativos não vão até lá. Então a gente viu que para usar essa propriedade, né, para a gente poder garantir que o nosso app está fora da barra de notificação, a gente precisa usar o widget Safe Area, né, ou área segura, né, que garante que todos os elementos que a gente incluir no nosso aplicativo vão ficar ali abaixo da barra de notificação, tá? Então a gente parou aí nesse Safe Area, né? E aí, continuando, né, então depois dessa breve recapitulação aqui, vamos continuar agora, tá? Então a gente não chegou a finalizar, a aprender tudo que a gente tem para aprender ainda sobre o container, tá? Então a gente viu como mudar a cor dele e viu como botar uma criança nele, né? Um filho, um widget né, dentro dele. E a gente viu que o tamanho dele é meio que delimitado por isso, né? Ou quando ele está sem widget, ele fica do tamanho maior possível. E quando ele tem um widget, ele reduz até o tamanho desse widget, tá? Acontece que a gente também pode, de acordo com a nossa vontade, né, colocar um tamanho qualquer no container, tá? E como é que a gente faz isso, né? A gente pode usar duas propriedades aqui bem, eu diria bem intuitivas, na verdade, né? Se você
parar um pouquinho, talvez você até adivinhe antes de eu dizer, que são as propriedades de altura e largura do container. Tá? Então a gente pode usar aqui, né, a propriedade de altura, que é height, tá? Então a gente adiciona ela aqui, e a propriedade de largura, que é o width, certo? Então, com essas duas propriedades, a gente pode botar o nosso container do tamanho que a gente quiser, né? Então essas propriedades aqui, se a gente olhar, por exemplo, aqui nessa documentaçãozinha, a gente vê que ela recebe um double, ou seja, um número decimal, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui um número 100 nos dois, tá? Então vamos fazer altura e largura igual, né? Vai ficar um quadrado, tá? Então, salvei aqui, ele fez o hot reload e a gente já vê o resultado na tela, né? Ou seja, tá aí a grande vantagem do hot reload, né? Você não precisa esperar nada para ver o resultado das suas alterações de layout, né? Então, modifiquei aqui o tamanho do meu container, né? De acordo com o que eu queria. Né? Então, perceba que ele não vai simplesmente se moldar uma coisa ou outra. Se você quiser, você altera o tamanho para ficar o tamanho que você quer, tá? Além dessa propriedade aqui de altura e largura, né, a gente tem mais duas propriedades no container que, para quem já trabalhou com desenvolvimento web, elas vão ser bem familiares, tá? Que são as propriedades de margem, né, e as propriedades de padding, né, que seria como se fosse um preenchimento, tá? Então vamos ver cada uma delas aqui, começando pela margem, tá? Então o que é a margem, né? Uma margem que você coloca em um elemento, né? É um espaçamento que vai ficar ao redor daquele elemento, tá? Então aqui no container a gente pode usar essa propriedade margem. E aí a maioria dessas propriedades que envolvem espaçamento, quando você for atribuir um valor a elas, você não vai atribuir simplesmente, por exemplo, um número, né, ou um número decimal, tá? Nessas horas a gente tem que usar uma classe especial do Flutter, que é a addInsets. Se a gente olhar até aqui no tooltip aqui do VS Code, a gente vai ver que ele já menciona ela aqui, né? addInsets. Então, quando eu quero setar minha margem aqui, eu vou usar justamente essa classe addInsets. E aqui eu tenho algumas opções a escolher. Então, por exemplo, se eu colocar a opção All, quer dizer que eu quero botar uma margem de mesmo tamanho em todas as direções, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar uma margem de tamanho 40, então coloco aqui um número decimal, né? E eu quero que essa margem seja igual em todas as direções, então eu salvo aqui e a gente vê que, de fato, né, ele adicionou agora um espaçamento aqui no nosso container, tá? A gente não consegue ver aqui desse lado, né, justamente porque está tudo, né, com esse fundo aqui. Daqui a pouco a gente vai ver uma forma de inspecionar melhor isso, tá? Mas essa é uma forma de adicionar a margem, né? Outra forma, se a gente quiser, ao invés de adicionar tudo igual, a gente pode, por exemplo, fazer de uma forma simétrica. Então, o que é que isso significa? Que a gente vai ter horizontal e vertical. Então, por exemplo, você vai determinar um valor para a margem horizontal, então da esquerda e da direita, né? E um valor ali para a margem vertical, né? Do topo e da parte de cima e da parte de baixo, né? Então, quando eu salvar aqui, a gente vê que a margem lateral aqui ficou bem menor e a margem superior, né, ficou bem maior. Isso também se reflete aqui embaixo e aqui também no outro lado, tá? Uma outra opção que você tem para adicionar a sua margem é colocar um para cada, tá? Ou seja, colocar um valor para cada lado, né? Então, para o lado esquerdo você quer uma determinada margem, para o lado direito outra, para a parte de cima, para o topo aqui, né, do seu elemento você quer outra e para o fundo aqui embaixo você quer outra, tá? Então você pode fazer dessa forma também. Então, por exemplo, vou colocar assim, né? Então left vai ser 10, top vai ser 20. Então esquerda 10, topo 20, direita 30, vamos botar 10 em 10. E o fundo aqui 40, tá? Então quando a gente salva, a gente vendo aqui, ó, a esquerda ficou bem fininha porque é 10, o topo já ficou um pouquinho maior porque é 20, e a direita e a esquerda, a direita e a inferior a gente não está conseguindo ver, porque justamente como eu falei, né, o container está inserido aqui nesse fundo de uma cor só e a gente não consegue visualizar a margem, tá? Então como é que a gente poderia visualizar melhor essa margem, certo? Antes de prosseguir, o Flutter, no caso, tanto o plugin do VS Code quanto o plugin do Android Studio, tá? Eles vêm com uma ferramenta bem interessantezinha que é o inspetor,
tá? Ou o Widget Inspector, né, que seria o inspetor de widgets, certo? Então você pode escolher aqui no VS Code se você quer abrir esse inspetor no próprio VS Code ou no navegador, tá? No browser, né, da internet. Então ele funciona no VS Code, mas às vezes ele pode ficar um pouquinho bugado, tá? Então eu recomendo que você abra ele no browser mesmo para usar melhor, certo? E aí para fazer isso, você precisa vir aqui nas suas opções, né, do VS Code e adicionar essa opção aqui, tá? Então dart.embed-dev-tools e aí false, ou seja, ele não vai usar o inspetor dentro do VS Code, ele vai usar no navegador, certo? Então vamos voltar aqui, vamos abrir esse inspetor para ver, checar como é que estão as margens, tá? Então você vai clicar aqui nesse simbolozinho, né, nessa lupa que aparece aqui quando você entra no modo de debug, né? Ou seja, quando você está executando o seu app. Quando você clicar nela, ele já vai abrir uma aba, tá, no navegador, então eu vou colocar aqui. E nessa aba a gente está vendo aqui o inspetor, certo? Eu vou esconder por enquanto o aplicativo, tá? E aí, se a gente olhar aqui, a gente tem nessa lateral a nossa árvore, tá, do nosso aplicativo, né? Então, começando aqui no próprio, né, o exemplo 2, que é o nosso stateless widget, e vindo para o material app, scaffold, a nossa área segura, né, o container e o texto. Então, ele mostra aqui a árvore completa para a gente. Tá? Aqui a gente tem algumas animações, então deixa eu voltar o aplicativo. Algumas opções. E aí, por exemplo, uma delas é esse Debug Paint aqui. Então, quando você clica nela, o que acontece é que ele mostra agora para a gente, ele vai pintar os espaçamentos para a gente ver, tá? Então agora ficou bem claro quais são as margens aqui. Então a margem de esquerda, que foi 10, a margem superior, que é 20, a margem da direita, que é 30, e a margem inferior, que é 40, certo? Então quando a gente bota essa pintura de debug aqui, né, que é o nome que ele está dando, e marca isso aqui, então marca ou desmarca, né? Quando você marca, ele mostra para você. Então isso lembra muito também, voltando de novo a quem já desenvolveu com web, né? O inspetor ali do Google Chrome, né? Ou até do Firefox, certo? Onde você consegue ver também as margens, né? O preenchimento dos elementos ali na página, né? na página HTML que você está inspecionando, né? Então é uma coisa semelhante, tá? E outra ferramenta interessante que tem aqui no inspetor, né, do Flutter é esse modo de selecionar o widget. Então você pode, quando você marca ele, você pode percorrer aqui com o mouse e clicar em um widget, tá? Então, por exemplo, eu cliquei aqui no meu texto, ele já veio aqui já mostrou aqui nessa parte de detalhes, né, o meu widget de texto. Se eu clicar aqui nessa lupa, eu posso procurar outro elemento, tá? Então, cliquei aqui, eu cliquei no meu espaçamento aqui do meu container. Então, ele já veio para aqui para o meu container. Então, isso também lembra um pouquinho o inspetor do Chrome e do Firefox, onde você clica no elemento e ele já leva você para aquela parte do código-fonte, né, onde aquele elemento está sendo definido, tá? Então, essa é uma ferramenta bem interessante para quem desenvolve aplicativo com Flutter. E, né, sempre que você quiser ver melhor, ver mais detalhes do seu aplicativo, né, ver detalhes do espaçamento, do layout, então é bem interessante você abrir aqui o inspetor do Flutter, tá? E aí vamos voltar ali no VS Code, né? Então a gente de fato checou aqui, né, as margens. E aí vamos desabilitar aqui e vamos voltar lá, tá? Então tá aqui o nosso aplicativo, certo? E a gente viu como colocar margem, né, no nosso container, tá? Mas além da margem, né, a outra propriedade que eu falei, que quem já trabalhou com web, né, pagou até a cadeira de desenvolvimento web, né, já tem o conhecimento, é a propriedade de padding, né, que seria preenchimento, certo? Então, enquanto que a margem ela é um espaçamento externo, né, o padding, quando você bota aqui o padding como uma propriedade, né, do container, ele vai dar, na verdade, ele vai dar um espaçamento interno, né? Ou seja, o filho aqui do container, né, a child aqui do container, quando você setar o padding aqui, você vai basicamente empurrar ele mais para dentro do próprio container, tá? Você está setando como se fosse uma margem interna ali, que vai posicionar melhor o filho do seu container, certo?
Então, da mesma forma, né, como eu falei, essas propriedades de espaçamento, elas sempre requerem um add inset, tá? Então o pad não é diferente. Se a gente olhar aqui, ele também requer um add inset. Então vamos colocar aqui, tá? E vamos colocar um all de 20. Quando eu salvo aqui, a gente vê, né, que o texto ele foi empurrado aqui mais para dentro do container, né? Então ficou 20 aqui, aqui na lateral, desculpa, aqui na lateral esquerda, 20 aqui superior, e o inferior e o direito, a gente ficou mais do que 20, né, porque não foi suficiente aqui para o pad, né, para, por exemplo, centralizar ou ficar tudo na mesma distância, tá? Se a gente até voltar aqui no inspetor e mandar ele, né, fazer a pintura de debug, a gente consegue ver agora o padding pintado também, tá vendo? Então a gente vê tanto o espaçamento externo, que é a nossa margem, quanto o espaçamento aqui interno, que é o padding, certo? Com isso a gente já tem, né, várias propriedades aí para customizar o nosso container, certo? Ok, né? Então vamos desabilitar aqui de novo, voltar para o nosso projeto, tá? E aí agora a gente já aprendeu um bocado sobre o container, tá? Mas, vamos dizer assim, para a gente criar layouts mais complexos, né? A gente está com um problema aqui. Por quê? Porque o container, ele só leva dentro dele um outro widget, né? Então, a gente, pode ser um texto, pode ser, enfim, uma imagem, o que for, mas ele não pega uma coleção de widgets que a gente pode arranjar, né, de uma forma que a gente queira, tá? Então, por exemplo, se a gente quiser colocar vários textos em cima do outro, ou vários quadros que seja, né, um em cima do outro, ou um ao lado do outro, o container não possibilita para a gente porque ele só recebe uma única criança, tá? Ou seja, um único filho. Então, como é que a gente pode resolver isso, né? Se a gente voltar, vamos voltar aqui na documentação, tá? Vou voltar aqui na documentação do Flutter, né? Que é, né, a nossa amiga aqui, a gente sempre pode contar com ela, né, para informar mais a gente sobre o próprio Flutter, né? E aqui vamos no catálogo de widgets, né, encontrar ali onde a gente encontrou o container, tá? Que foi aqui na parte de layout, certo? Então aqui no layout, né, a gente já vê de cara, que a gente já tinha visto também, ele separa em widgets de layout de única criança e widgets de layout de múltiplas crianças, ou seja, múltiplos filhos, né, por exemplo. Então, isso aqui já está chamando a atenção da gente, né, porque a gente está limitado aqui com o nosso container, que só pode ter um único filho dentro dele. Então, quando a gente vê aqui, ó, tem uma seção que é para múltiplos filhos. Então, com isso, a gente já vai poder adicionar vários elementos de uma vez, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa seção de múltiplos filhos, tá? Então, se a gente descer aqui, né, widgets de múltiplos filhos, né, widgets de layout, né, com múltiplos filhos. Então, a gente tem aqui um widget de coluna, tá? Então, você arruma os seus elementos numa direção vertical, né? A gente também tem o widget aqui de linha, tá? Que é para você arrumar vários elementos, uma lista de elementos, né? Então, ele fala aqui uma lista de widgets filhos, né? Em uma direção horizontal, né? Então a gente tem coluna vertical e linha horizontal, né? Como esperado, né? Como sempre funciona, tá? E a gente vai focar exatamente nesses dois elementos, tá? A princípio, a gente vai agora aprender como usar linha e coluna, né, já que eles oferecem para a gente aí muito mais possibilidades, né, de você arranjar vários elementos na tela ali do seu app, certo? Se a gente olhar aqui, né, vamos clicar aqui na coluna só para ter uma noção melhor, tá? Então a classe aqui da coluna, né, que é um widget que mostra seus filhos, né, no arranjo vertical, então na direção vertical, de cima para baixo, de baixo para cima, enfim. Então ele vai aceitar aqui, né, se a gente olhar a coluna, ela vai aceitar uma lista de widgets, tá? E não apenas um, certo? Então ele, tanto que a propriedade aqui se chama children, né, que é o plural de child, para significar justamente que ele pode ter vários filhos, né, no caso, vários widgets dentro dele, tá? Então vamos voltar aqui no VS Code para a gente começar a usar a coluna, tá? Tá aqui a nossa safe area, né, o nosso container, e eu quero agora, minha ideia agora é usar minha coluna ali para fazer um layout um pouco mais elaborado, tá? Então, como é que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode fazer de uma forma que a gente já fez antes na última aula, que é enrolar, né, ou embrulhar, ou seja, usar a função de wrap, né, do plugin aqui, e vamos
embrulhar aqui o nosso container numa coluna, tá? Então quando eu faço isso, né, eu preciso alterar aqui desculpa, eu botei row, mas é coluna, né? Então, uma coluna, e aí eu tenho que alterar essa propriedade, né, de child aqui que ele criou para mim, para children, né? Então ele já dá essa opção também aqui, ó, converter para children. Então ele converteu aqui para a gente. Perceba que ele já botou os colchetes para um array, né? Ou seja, para uma lista, na verdade, né? Uma lista de widgets, tá? E aí a gente conseguiu colocar o nosso container dentro de uma coluna, tá? Então vamos deixar aqui sem essa margem, esse padding, e vamos colocar assim, container 1, para a gente saber, né? Ficar ordenado, tá? Então tá aqui, né? Salvei dentro de uma coluna e pelo visto nada aconteceu, né? O container continua lá em cima, não saiu do lugar, né? Então vamos fazer o quê, né? Vamos ver se a gente consegue, na verdade, adicionar uma lista, né? Vamos adicionar novos containers para ver como é que fica o nosso arranjo aqui dentro da coluna, tá? Então eu vou simplesmente duplicar aqui, né, o código do meu container, tá? E eu vou trocar aqui, por exemplo, para 2 e botar aqui na cor vermelha, certo? Então, vamos salvar aqui. E agora a gente já vê, né, o que a coluna faz, né? Então eu criei um container, ele ficou aqui em cima. Quando eu crio o meu segundo container, ele já posiciona ele aqui abaixo, né? Justamente nesse layout de coluna, né? Nesse layout vertical, tá? Se a gente olhar o que por baixo dos panos, né, o que está acontecendo aqui, vamos lá no inspetor, né? E vamos ligar aqui nossa pintura para ver o que está acontecendo, tá? Então se a gente olhar aqui, né, apareceu um tracinho aqui, tá? Um tracinho nessa parte aqui da tela que está justamente alinhado com a nossa coluna, certo? E por que isso acontece, né? Porque quando a gente cria a coluna, ela vai tentar ocupar todo o espaço vertical que ela tem disponível. Então, como a largura aqui está limitada pelo container, né, a esse tamanho, né, o tamanho que a gente definiu ali de 100, né, do container, então a coluna para aqui nesse tamanho, mas na altura ela vai tentar ocupar, né, no sentido vertical, a coluna tenta ocupar o máximo de espaço possível, tá? Ou seja, ela lembra um pouquinho o container, né, que tenta ocupar tudo, mas ela vai mais na direção vertical, né, a coluna. Então, com isso a gente consegue inspecionar. Mas, se você não quer esse comportamento, você também pode alterar, tá? Se a gente voltar aqui rapidamente no VS Code, né, deixando ativado aí essa pintura do debug, a gente pode alterar uma propriedade da coluna que se chama o main axis size, tá? Ou seja, o tamanho do eixo principal. Então, para controlar essa propriedade, a gente usa a classe que é o main axis size também, tá? Só que com M maiúsculo, né? Como a gente viu até na outra aula, a questão do app bar, né? Que a propriedade era app bar e o nome do que você botava, né? Do objeto que você tem que botar dentro era um app bar também. Então aqui a gente tem a propriedade main axis size, tamanho do eixo principal, e a gente tem a nossa classe aqui main axis size também, que controla o comportamento justamente do eixo principal da coluna, né? Então qual é o eixo principal da coluna? É o eixo vertical. Quando a gente salva aqui, né, com o tamanho no mínimo, tá? Então a gente vai mudar esse comportamento do nosso app, né, da nossa coluna. Então ele agora, perceba que aquela linha sumiu. Por quê? Porque a coluna reduziu para o tamanho mínimo, ou seja, para o tamanho aqui do menor elemento, tá? Se a gente colocar no máximo, né, então ele volta a ter aquele comportamento, tá? Que é ocupar o maior tamanho possível, né? Então, isso daí vai depender de como você quer, né? De como você quer fazer o seu layout ali, tá? Do seu aplicativo. Então, ok, deixa eu desabilitar aqui essa pintura de debug, tá? E aí, a gente pode retirar essa propriedade aqui e vamos continuar vendo outras propriedades, né, que a gente tem na nossa coluna, tá? Por exemplo, uma outra propriedade que a gente pode mudar é a direção, né, dos nossos elementos aqui, tá? Então, a direção agora está de cima para baixo, né? Então, o 1 fica mais acima, o 2 fica abaixo e assim sucessivamente, né? Se eu criar um terceiro aqui, então vamos criar um terceiro aqui, sei lá, verde, salvar, e ele foi para baixo de novo, tá? Vamos ver como é que a gente poderia mudar essa direção, né? Se você quiser fazer, por exemplo, de baixo para cima, tá? Que propriedade você poderia usar, né?
Então você usaria a propriedade vertical direction, ou seja, direção vertical. Tá? Então aqui a gente tem o mesmo esquema, né? Então a propriedade chama vertical direction e a classe que você vai usar para setar ela é a vertical direction, né? Então aqui você pode ser dois valores, né? Down ou up, ou seja, baixo, de baixo para cima, tá? Digo, de cima para baixo, né? Aqui down, e o up, que seria de baixo para cima, né? Então quando você, ou seja, a direção que você bota aqui é a direção de destino, né? Então se eu boto o ponto up é porque ele vai de baixo para cima, né? E se eu boto o ponto down, ele vai de cima para baixo, né? E se você deixar sem, o padrão é o ponto down, né? Como a gente consegue ver aqui claramente, tá? Legal, então mais uma propriedade da coluna, né? E aí uma outra propriedade que a gente tem na coluna, tá? E isso aqui vai ser tudo análogo para a linha, certo? Quando a gente for olhar daqui a pouco, essas propriedades todas que a gente está vendo para a coluna, elas valem para a linha também, certo? Quando você está fazendo um arranjo vertical dos seus elementos, tá? Então outra propriedade aqui da coluna, né, bem importante inclusive, é justamente o alinhamento dos seus elementos, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê que eles estão todos alinhados, né, à esquerda aqui, né, da tela, coladinho aqui na esquerda, né? Se eu quiser mudar essa propriedade, é só eu setar essa propriedade aqui, o Main Axis Alignment, ou seja, alinhamento do eixo principal. Então, como já é esperado, né, a classe que a gente vai usar aqui dentro para mudar essa propriedade é o Main Axis Alignment também, com o M maiúsculo, tá? Então aqui a gente tem algumas opções, tem centro, tem fim, tem essa de espaçamento que a gente vai testar daqui a pouco e tem começo, tá? Se a gente quiser ver, por exemplo, alinhado no centro, a gente coloca aqui Center e salva. E aí ele centralizou no eixo principal da coluna, certo? Que é o eixo vertical, né? O eixo principal da coluna é o eixo vertical, então ele centralizou os elementos aqui, tá? Se a gente colocar ó, Start, né? Então ele vai para o começo da coluna, né? Então é o que estava antes, tá? Então esse aqui é o modo padrão, né? Se a gente colocar End, ele vai lá para baixo, mas perceba que ele não mudou a direção de baixo para cima, né? O que ele fez, na verdade, foi empurrar todos os elementos para baixo, né? Mas continua sendo de cima para baixo, né? Aqui é o nosso arranjo, tá? Então a gente viu o centro, a gente viu o começo, né, o fim, e aqui a gente tem esses três aqui, que é o Space Around, Space Between e Space Evenly, tá? Então o que é que isso quer dizer, tá? Se a gente escolher, por exemplo, o Space Evenly, o que acontece é que ele vai pegar o espaço que está sobrando entre os elementos e ele vai distribuir igualmente, certo? Então, por exemplo, a gente tem 3 elementos, então a gente tem aqui 4 possibilidades de espaço, né? Então ele pega o espaço total que estava antes, como por exemplo aqui, né? Então esse espação todo aqui, ele dividiu por 4 para poder preencher esses 4 espaços aqui que a gente tem entre os nossos elementos, tá? Então ele espaçou de maneira uniforme, né? Então Space Evenly quer dizer basicamente isso, espaçamento uniforme. Agora a gente também tem o Space Between, que é o quê? Ele pega aquele espaçamento e ele coloca só entre os elementos, né? Desconsiderando aqui o começo e o final da coluna, né? Enquanto que o Evenly, o espaçamento uniforme, ele considera também o começo e o final como um lugar para alocar espaço, né? Já no Space Between, né? Ele não considera que o meio e o final tem que ter espaço na coluna, ele só considera que o espaçamento é para ficar entre os elementos. Então ele pega aquele espação todo que estava sobrando e divide por 2 para colocar metade aqui e metade aqui. E o último é o Space Around. E esse Space Around é o quê? Ele pega e divide igualmente, sendo que o meio e o final fica com cada um com metade dessa divisão. Então, por exemplo, a gente tem aqui 3 elementos, então vai ter um espaço aqui e o outro espaço que falta ele pega metade para botar em cima e metade para botar embaixo, tá? Então ele dá um pouquinho mais de espaço entre os elementos, né? E um pouquinho menos de espaço no começo e no final, porque fica só metade do espaçamento que está entre os elementos, tá? Então a gente tem essas 3 formas de alinhar os nossos elementos, né, dentro da coluna no eixo principal da coluna, certo? Ou seja, o eixo vertical, tá? E analogamente para a linha, né, seria o eixo horizontal, tá?
Então, vamos voltar ao que estava antes, né? Então a gente já viu até agora três propriedades, né? A gente viu a direção, a gente viu 4 propriedades. Então a gente viu o tamanho da nossa, né? Da nossa coluna, né? Se ela ocupa o máximo que ela pode ou não. A gente viu também a direção, né? Se vai de cima para baixo ou de baixo para cima. A gente viu o espaçamento, né? Entre os o alinhamento, né? Então, na verdade, a gente viu 3, né? Eu tinha contado 4, mas a gente viu 3. Então, o tamanho, né? A direção e aqui o nosso alinhamento, né? No eixo principal, tá? Sendo que, se a gente tem um eixo principal, a gente também tem um eixo aí que é o eixo não principal, né? Vamos dizer. Então, por exemplo, para o caso aqui do nosso layout, né? O eixo não principal, ele é chamado de eixo cruzado, tá? Então, essas propriedades aqui que a gente viu, elas também têm algumas semelhantes para o eixo cruzado, certo? E o eixo cruzado ele é chamado de cross axis, certo? Então, esse aqui é o eixo cruzado, né? Do nosso layout, tá? Então, no caso da coluna, o eixo principal é o vertical e o eixo cruzado, né, é o horizontal, tá? Então, nessa direção aqui, né? E aí, a gente tem, por exemplo, um alinhamento do eixo cruzado, tá? Vamos trazer isso aqui para dentro da coluna, tá? Os comentários, né? E, sim, então, vamos colocar aqui nosso alinhamento de eixo cruzado, tá? Da mesma forma, né, a gente tem aqui o nosso objeto e a gente escolhe, né, onde vai ser feito o alinhamento, no centro, no fim, no começo, né? Enfim. Então vamos colocar aqui, por exemplo, no centro, para ele centralizar. E aí a gente salva, ele faz o hot reload e nada acontece, né? Por que isso? Se a gente habilitar de novo aqui a pintura de debug, né, a gente vai ver que a nossa coluna, no sentido horizontal, né, ela está limitada aqui pelo tamanho do nosso container, tá vendo? Ou seja, ela já está alinhada no centro porque o tamanho dela é esse aqui. Ela não está estendendo, por exemplo, até o final da tela, que era o que a gente estava esperando, né? Que ela fosse alinhar aqui para o meinho da nossa tela, tá? Não foi o que aconteceu, né? Então, uma forma da gente fazer isso, uma maneira de forçar, né, que a coluna preencha a tela toda, tá? É criar um outro container aqui, sendo que vai ser um container invisível, tá? Então ele não vai ter nenhum elemento dentro dele, tá? Não vai ter nenhuma cor. E a largura dele, ou seja, o tamanho dele na horizontal, eu vou colocar como sendo infinito. Então quando eu faço isso, eu estou criando um novo container, né, que ele está por aqui assim, ele está invisível aqui, porque, né, ele não tem nem filho, nem cor, né? Esse container está escondido, mas ele tem uma largura infinita, né? Então ele faz com que a coluna ocupe a tela toda, tá? E aí com isso a gente consegue ver agora melhor o nosso alinhamento aqui do eixo cruzado, né? Então no centro, certo? Vamos colocar agora para o final. Então ele vem para aqui para o fim da tela, né? E tem uma forma de alinhamento bem interessante aqui do eixo cruzado, né, que é a stretch, né, que significa esticar, tá? Então quando a gente usa essa forma aqui, ele vai pegar os elementos da coluna e ele vai simplesmente esticar para caber no tamanho total que aquela coluna tem, né, no eixo cruzado, no eixo horizontal, tá? Então a gente botou isso aqui, né? Deixa eu até desabilitar aqui a pintura. E aí ele pegou o aplicativo, né? Ele esticou aqui as colunas da gente, né, para ocupar a tela toda. Então ficou 3 retângulos assim, né? Ao invés de ficar 3 quadrados, ele esticou até onde podia, tá? Ok, então vamos tirar esse alinhamento aqui, certo? Vou até colocar aqui, né? Só para lembrar que a gente viu essa propriedade, né, do alinhamento do eixo cruzado, tá? E aqui é o eixo principal. Ok. E aí, se a gente quiser, por exemplo, né, usar um espaçamento que seja customizado, né, um espaçamento da nossa escolha, tá? Ou seja, sem usar essa propriedade aqui, né? Porque essa propriedade a propriedade de alinhamento do eixo principal, né, fica com um espaçamento fixo ali, né, que vai ser baseado no espaço que está sobrando, né? E se eu quiser botar um espaçamento da minha escolha, né?
A melhor forma de fazer isso é com um widget, que o nome dele é Sized Box. Então eu vou colocar aqui um novo filho aqui dentro da minha coluna, tá? Então aqui no nossa lista aqui de widgets, eu botei um novo aqui que é o Sized Box, ou seja, caixa com tamanho, né? Se a gente for traduzir literalmente assim, né, ao pé da letra. Então é uma caixa que você vai botar um tamanho nela e ela vai servir como um espaçamento para você, tá? Então, por exemplo, eu coloquei ela aqui e agora eu quero, né, como eu quero distanciar numa coluna, então a propriedade que eu vou usar vai ser justamente a propriedade de altura, né? Então tá aqui a altura, vamos colocar, por exemplo, a altura de 20. Então quando eu salvo aqui, ele criou um espaçozinho aqui pra gente de 20. Então eu posso até copiar esse Sized Box aqui, né? Colocar entre esses containers aqui também. Que aí a gente fez um espaçamentozinho aí, né, de 20 entre cada um e não ficou... foi do jeito que a gente quis, né? A gente customizou esse espaçamento sem usar o alinhamento, né? Então vai depender aí de como você quer fazer seu layout, né? Se o alinhamento dá certo para você, você usa o alinhamento. Se o melhor para você é usar a caixa, né, o Sized Box aqui, você usa o Sized Box. Então fica, né, depende daí do layout que você está tentando construir, tá? Basicamente é isso aqui que a gente tem sobre colunas, né? E aí só para a gente sacar melhor, né, vamos trocar agora a nossa coluna por uma linha, tá? Vamos trocar aqui e vamos ver o que acontece, né? Então, simplesmente troquei coluna por linha, tá? A gente não está vendo mais nada, por quê? Porque tem um container aqui com largura infinita, tá? E na linha, né? Quando a gente está na linha, a largura é o horizontal é o eixo principal, né? Então eu botei um elemento aqui infinito no eixo principal, então ele está empurrando tudo para fora, certo? Então vamos remover esse eixo daqui, ou esse container infinito daqui, tá? Vamos salvar e ver o que acontece, né? Então agora sim, a gente tem aqui a nossa linha, né? Os elementos arranjados de uma forma horizontal, tá? Perceba que o Sized Box aí também, né, meio que desapareceu, né? Não tem aquele espaçamentozinho de 20 que a gente colocou. Por quê? Porque o Sized Box está configurado com altura. Então ele tem um tamanho 20 aqui, só que é nessa direção, né? Na direção vertical, não na horizontal. Então a gente precisa trocar essa altura aqui da Sized Box por largura, né? E uma vez que a gente faz isso aí, ela volta a funcionar, né? A nossa caixa aqui com tamanho, né? Então ela volta a fazer o espaçamento aqui entre os nossos elementos, nossos containers, tá? E aí o esquema é semelhante, tá? As propriedades aqui são as mesmas, sendo que para a linha, o eixo principal é o horizontal e o eixo cruzado é o vertical, tá? Mas funciona da mesma forma, né? Então, por exemplo, vamos remover esse Sized Box aqui só para dar uma olhadinha de novo no alinhamento, mas nesse caso da linha, tá? Então, o Main Axis Alignment aqui, né? E aí vamos colocar, por exemplo, o Space Evenly. Então, quando a gente salva, perceba que o comportamento é análogo, né? Só que agora é tudo no eixo horizontal e não no eixo vertical, como era na coluna, tá? Mas a ideia permanece, né? A forma como o alinhamento vai ser feito, né? Só muda aí os eixos, né? Quando é coluna, o eixo principal é um e o cruzado é outro e vice-versa, né? Em comparação com a linha, tá? Vamos voltar isso aqui para o comentário. E aí a gente viu, né, basicamente como se comporta linha e coluna, tá? Então, né, em posse aí desse conhecimento, né? Então agora a gente tem container, que é uma caixinha genérica para guardar qualquer coisa dentro. E a gente tem linhas e colunas onde a gente pode guardar uma fileira, né, de elementos, aí uma lista de elementos. Então vários elementos na direção vertical, vários na horizontal. Então agora a gente está bem mais, a gente expandiu bem mais os tipos de layout que a gente pode fazer, né? Então a gente pode fazer agora layouts muito mais complexos, combinando linha, coluna e container, certo? Então vamos, agora que a gente, né, terminou de ver esses elementos de layout, tá? Vamos então, de fato, começar a construir o aplicativo, né? O exemplo 2, que é justamente esse aplicativo do cartão de visita, né, que a gente quer tentar fazer, tá? Então vamos apagar aqui a nossa lista, tá? E vamos começar, a gente vai começar aqui com a coluna, tá? Opa, começar com a coluna, vamos remover esses comentários também. E tá aqui, né? Nosso app agora tá completamente vazio, tá? Então, antes da gente começar, né, eu já tenho um print aqui, tá, do resultado, né? E a gente vai ver esse print justamente para ter uma noção do que é que a gente tem que construir aqui, certo?
Então vamos voltar aqui no nosso navegador, né, no browser. Eu vou abrir aqui a imagem, tá, a imagem de como deve ficar o app, tá? Então a imagem é essa aqui, ó. Então a gente tem aqui, né, uma imagenzinha de exibição, né, como se fosse uma imagem de usuário, tá? No formato, né, circular. Então isso aqui já é uma novidade, né, que a gente até então não viu. No outro exemplo não tinha isso. A gente também tem aqui abaixo disso um texto, sendo que o texto está com uma fonte, né, uma fonte meio que lembra a fonte escrita à mão, né? E logo abaixo a gente tem um outro tipo de fonte, tá? Então a gente também está vendo aqui que esse aplicativo da gente vai usar fontes diferentes. Além disso, a gente tem aqui esses quadrinhos de informação, né? Que eles são bem interessantes, né? Eles ficam com um formato bonito e o posicionamento aqui dos elementos dentro dele também é interessante, né? Então a gente tem essas novidades aí, são as coisas que a gente vai aprender agora, né? Construindo esse exemplo, tá? E aí se a gente observar, né? Por que começou com a coluna? Porque se a gente observar aqui essa imagem, os elementos eles estão um acima do outro, né? Então eles estão claramente num arranjo de coluna, né? No arranjo vertical, tá? Então é isso aqui que a gente vai construir, certo? Vamos voltar lá no VS Code e começar com justamente a nossa imagem ali, né? Essa imagenzinha, para quem, enfim, usa muito internet, talvez já tenha usado algum fórum, alguma coisa assim, o pessoal chama de avatar também, né? Que é a sua imagem de exibição, né? Por exemplo, numa rede social ou num fórum de internet, né? Esse tipo de coisa. Então é o seu avatar, né? O pessoal chama. Ou seja, a imagem que representa o seu usuário ali naquela plataforma, né? Vamos dizer assim. Então, partindo desse princípio, tá? Aquilo ali é basicamente um avatar que está dentro de um círculo, certo? E aí vocês estão vendo onde eu quero chegar, né? O nome desse widget chama Circle Avatar, ou seja, avatar dentro de um círculo, basicamente, né? O avatar circular, sei lá. Então é esse elemento aqui, é o primeiro elemento que a gente tem ali no nosso aplicativo, tá? O nosso avatar circular, ou seja, a nossa imagem de exibição circular. Você parar para olhar, né, ele até lembra a imagem de exibição do Instagram, né, que é um círculo também. Você poderia até tentar criar um clone do Instagram, começando com esse widget aqui, tá? E, enfim, então tá aí o nosso círculo avatar. Se a gente der uma olhadinha aqui bem rápida, né, nas propriedades dele, a gente vai ver que ele tem, por exemplo, ele tem uma criança, né, um filho, então você pode colocar outro widget dentro dele. Ele tem uma cor de fundo. Ele tem uma imagem de fundo também, ou seja, interessante, né? Isso aí já é uma coisa que a gente está querendo, né? Ele também é um raio, tá? Então, claro, um círculo, tem um raio, né? Você controlar o tamanho dele ali. E ele tem outras propriedades aqui, né? Tem uma cor de fundo, também tem uma cor de frontal, né? Uma cor que fica no primeiro plano, enfim. E aí o interessante para a gente, primeiro, né? É alterar o raio do nosso avatar aqui, né? Que ele está bem pequeno, né? Então vamos alterar esse raio aqui. Botar, sei lá, um valor assim de 50, por exemplo. E aí veja que ele já ficou maior, né? E a cor dele ele está meio que se misturando ali com o background, tá? Então vamos alterar essa cor dele aí também para uma cor um pouquinho mais... dê um contraste maior, né? Depois a gente vai mudar, claro, né? Para colocar a nossa foto, tá? Então tá aqui o nosso avatar circular, tá? Como a gente viu, a gente acabou de olhar as propriedades, né? O círculo avatar, ele tem uma propriedade que é uma imagem, né? Uma background image. Então é justamente isso que a gente vai querer alterar aqui, tá? Para colocar nossa foto, certo? Sendo que antes da gente conseguir fazer isso, né? A gente tem que fazer aquele velho esquema de adicionar recursos ao nosso aplicativo, tá? Então como é uma foto da gente, né? Uma foto, ou melhor, não precisa ser uma foto do seu rosto, né? Pode ser uma foto, às vezes, de um personagem, né, de alguma coisa que você se identifica, tá? E aí o legal é a gente botar ela direto no projeto, né? Então a primeira coisa que a gente faz aqui é vir no nosso explorador, né, e copiar, né, criar a nossa pasta imagem, né? Então vou criar aqui a pasta imagens, tá? Então images, né? Criei e vou colocar dentro dela o meu avatar, que é essa imagem aqui que já está na pasta de download, tá? Então, movi para cá o meu avatar, certo? Se a gente quiser olhar aqui rapidamente, né? Tá aqui, né? Esse é o meu avatar. Essa foto aí tá quadrada, né? Fica melhor para encaixar ali no
o Circle Avatar, tá? E aí você vai pegar sua foto aí, enfim, do que você quiser colocar dentro desse círculo, tá? Então eu peguei, né? Coloquei aqui dentro da minha parte de imagens, tá? E agora o próximo passo é justamente voltar aqui no VS Code e editar o arquivo PubSpec, né? Então vamos fazer aquele velho procedimento de apagar os comentários, tá? E ele fala aqui, né, como adicionar os assets, tá? Então eu vou descomentar aqui esse pedaço, né? Eu vou só alterar aqui, né? Image já tá, e aqui eu vou botar avatar.png, né? Que foi a imagem que eu incluí ali, tá? Sempre prestando atenção na indentação, né? Então esse asset tem que estar indentado um nível para ficar abaixo do Flutter. E a nossa imagem tem que estar indentada um nível para ficar abaixo aqui do assets, tá? Então salvei, né? O Flutter vai rodar o comando, né, de atualizar os pacotes, né, se for o caso. E uma vez que ele rodou, o Flutter agora já tem conhecimento, né, justamente dessa imagem que a gente adicionou, tá? Então eu vou tirar esse background color daqui e vou adicionar o nosso background image, né? E aí para adicionar uma imagem do nosso projeto, né, a gente vai usar aquele construtor, o image.asset, certo? E aí com isso a gente pode pegar uma imagem que está direto ali no nosso projeto, né? Então vamos chamar aqui a images/avatar.png, certo? Então nesse caso aqui, esse propriedade ele não aceita o construtor, tá, do tipo image. O que a gente vai ter que fazer aqui é usar uma asset image. Pronto, então agora que acho que quando a gente adicionou um novo asset, o necessário aqui era dar um hot restart, né, no aplicativo, tá? Então ele não estava querendo atualizar aqui, né? Eu falei para ele, cliquei aqui para ele dar um hot restart, né? Então geralmente quando você tentar fazer uma modificação e você vê que o hot reload não está dando conta, né? Você tenta dar um hot restart. Se o hot restart também não resolver, aí você fecha o aplicativo e, né, aperta no stop aqui e manda rodar novamente, tá? Então, como eu estava falando, para esse background image aqui, aquele image.asset que a gente tentou usar, ele não é aceito, tá vendo? Ele fica dando um errinho aqui, provavelmente um conflito, né, com a classe que esse propriedade aceita, né, e a classe que a gente está tentando incluir aqui, tá? Então, nesse caso, a gente tem que usar justamente a asset image, que foi o que eu usei aqui, certo? É um outro widget, né, de imagem. E pelo você ver, né, o image.asset pega um asset, né, um recurso lá do seu projeto. E o asset image, mesma coisa, né? Eles só diferem ali no tipo de objeto que está sendo passado, tá? Então, prestar atenção nisso também, né? Se a propriedade que você está tentando usar, ela aceita ou não o objeto que você está tentando colocar, né? Geralmente o próprio plugin ali do Flutter, né, no VS Code ou até no Android Studio, ele vai reclamar para você, né? Ele vai botar aquela linhazinha vermelha, né, embaixo da linha do código, né, do comando, por exemplo, como ficou aqui, né, tudo vermelho, e aí você vai saber que tem alguma coisa errada, tá? Então, tá aqui o nosso asset image, e aí, continuando, tá? Então a gente fez a primeira coisa aqui do nosso aplicativo, né, do nosso exemplo, que era colocar o nosso avatar, né, a nossa imagem de exibição, ok? Então a segunda coisa que a gente tem lá é justamente o texto, né, com o seu nome, né? No caso, o meu nome, enfim, o nome de quem está fazendo o aplicativo, né? Então a gente vai ter aqui um widget de texto, tá? E aí ele tem o nome da pessoa, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o meu nome, certo? Então eu coloquei meu nome e perceba que ele apareceu, né, minúsculo aqui e preto, tá até difícil de ver, né, de ler, pelo tamanho e pela cor, tá? Então a gente precisa alterar esse texto ainda, colocar um estilo nesse texto, tá? Então, convenientemente, o widget de texto, ele tem uma propriedade de estilo aqui, tá? Então a gente pode incluir essa propriedade, né? Então está aqui a nossa propriedade de estilo e ela aceita um widgetzinho text style, ou seja, estilo de texto. E aí o que a gente vai querer mudar aqui, né? Então primeiro de tudo vamos aumentar esse tamanho, né? Então font size, né? Ou seja, o tamanho da fonte, né? Colocar 40, né? E a cor eu também quero alterar, né? Então no caso font não, só color, né?
Vamos colocar aqui vamos colocar em branco, né? Como está lá no print que a gente viu, né? Então colors, pronto, white. E aí tá aqui, né? Já deu uma melhorada, né? Tá bem mais legível, né? Pelo tamanho e pelo contraste também, né? Porque ficou branco, ficou mais fácil de ler com esse fundo azul esverdeado, tá? Mas se a gente lembrar ali do nosso print, né? Se a gente der uma olhadinha aqui, a fonte está diferente, tá? Então a gente quer colocar essa outra fonte também, que ela dá, né, dá um charme aí pro aplicativo, né? Quando a gente usa essa fonte diferenciada, tá? Então, como é que a gente faz isso, tá? A ideia é justamente, da mesma forma que a gente adicionou imagem no nosso aplicativo, né? Indo lá no PubSpec e tal, e baixando a imagem, colocando na pasta, para a fonte vai ser exatamente a mesma coisa, tá? A gente vai lá no PubSpec e vai adicionar uma fonte também aos nossos recursos, certo? Então a gente baixa a fonte, bota lá dentro da pasta, né, do nosso projeto, chama ela no PubSpec, né, ou seja, define ela lá, né, como a gente definiu também a nossa imagem, tá? E, finalmente, né, usa ela no nosso projeto, tá? Então vamos fazer isso, né? O primeiro passo vai ser baixar nossa fonte, tá? Então vou voltar aqui para o navegador. E onde é que a gente vai baixar essa fonte? Então você tem vários lugares, né? Mas assim como a imagem, a fonte você tem que também observar aquele mesmo detalhe, né? Será que essa fonte que você está baixando ela é permitida para uso comercial ou não, né? Se você pretende publicar seu aplicativo na loja e vender ou ganhar dinheiro com ele, você tem que prestar atenção se a sua fonte que você está usando ela é ou não permitida para uso comercial, tá? Então a gente pode vir aqui no Google Fontes, certo? Que tem várias fontes aqui livres, né, para serem usadas, tá? E essa fonte em especial que a gente está usando ali é a fonte chama Pacífico, tá? Então é essa fonte aqui. Então a gente vai pesquisa ela aqui na barra de busca, né? Clica aqui nela e tem aqui um botãozinho ó, aqui em cima, né, escrito Download Family, né? Baixar a família de fontes. Tá? Então clico aqui para salvar. E aí vamos lá no nosso explorador de arquivos, né? Então a gente está aqui no explorador de arquivos e aqui está a nossa fonte baixada, né? A Pacífico. Então vamos extrair ela aqui. Então extrair na pasta dela e a gente vê que a família na verdade só tem uma, né? Que é a Pacífico regular. Tá? Então a gente vai pegar esse arquivo aqui e vai copiar, vai criar uma pasta aqui fontes, né? Então fontes com nome em inglês, né? Ao invés de ser fontes com F, fontes. Tá? E vamos mover para cá a nossa fonte. Tá? Então agora a gente criou aqui um recurso. Né? Da mesma forma que a nossa imagem é um recurso de projeto, a nossa fonte também é um recurso de projeto. Então copiei aqui, tranquilo. E aí a gente vai voltar aqui no VS Code. Né? Vamos abrir aqui o PubSpec. Né? Então, abrir aqui. E aqui ele explica ó, como é que a gente vai colocar fontes, certo? Então, você vai criar primeiro um elementozinho fonte, né? Um nível aqui fonte, né? Depois um nívelzinho com a família da sua fonte. E por último, aqui embaixo, você vai colocar de fato os arquivos da sua fonte, tá? Então vamos usar isso aqui como um modelo, tá, pra gente. Então eu vou apagar isso aqui eu vou descomentar. E aí a família da nossa fonte é a Pacífico, né? E aqui a gente tem a Pacífico regular.ttf, certo? Então é exatamente esse arquivo. Então a gente salva aqui o nosso PubSpec, né? O Flutter vai rodar o comando de baixar pacote. E agora a fonte já está presente aqui no nosso app, certo? Então eu posso vir aqui, né, no nosso text style, né, no estilo do nosso texto, e colocar aqui a nossa fonte family. Vai ser justamente a Pacífico, tá? E aí nesse caso eu vou salvar e provavelmente ele não vai funcionar. Vamos testar aqui, né? Então ele não funcionou, né? Porque eu alterei um recurso do aplicativo, então vou mandar um hot restart para ver se ele carrega essa fonte que a gente colocou, tá? Então não carregou, né? Então a gente tentou um hot reload, não foi. Tentou um hot restart, não foi. Então a gente tem que dar um restart pesado mesmo, né? Na Vera. Então fazer o aplicativo parar de funcionar, né? E mandar rodar novamente. Pronto. E aí o nosso aplicativo, né? A gente resetou ele para valer.
E agora ele voltou já com a fonte carregada, tá vendo? Uma diferençazinha que tá, né, que a gente esqueceu de colocar ali, é que ela, na nosso print ela tá em negrito, né? Então vamos colocar aqui também para ficar igual. Tá? Então é o peso da nossa fonte, né? O peso, que em geral quando fala peso da fonte quer dizer o tanto que ela, né, a grossura ali da linha dela, né? A gente vai usar justamente um objeto font weight, ou seja, o peso da fonte, né? Veja que isso aqui acontece o tempo todo no Flutter, né? Você tem a propriedade e o objeto, a classe que você usa é o mesmo nome, né? E aí vamos botar aqui bold, que é justamente o negrito, tá? Então tá aqui, né? A gente colocou em negrito a nossa fonte e aí a gente já fez, né, o primeiro texto ali que a gente tem no nosso aplicativo, tá? Então o segundo desafio aqui agora da aula é você pegar, né, e criar agora o segundo texto, tá? Então vou mostrar aqui de novo, né? Então vamos tentar, você pode pausar agora e tentar criar esse segundo texto aqui, tá? E aí, né, para você ter uma informação melhor, né, a fonte que a gente está usando, que a gente vai usar para ele, é a fonte Source Sans Pro. Então, essa fonte aqui, Source Sans Pro, tá? Então essa fonte aqui que a gente vai usar para criar esse segundo texto, ok? E ele tá, se você observar, ele está todo em letra maiúscula também, né? Então você tenta criar ele, deixar o mais próximo possível da imagem, né? Dessa imagem aqui, tá? Do cartão, certo? Do cartão não, do aplicativo, né? Do aplicativo do cartão de visita, né? E aí eu tenho as configurações exatas, né, que eu estou usando aqui. Certamente, provavelmente você não vai colocar exatamente igual que eu fiz, mas tentar criar esse texto aqui, né, de acordo com essa fonte que eu acabei de falar, tá? Source Sans Pro. Então, se você quiser tentar fazer isso agora, você pausa o vídeo e vai fazer. E eu vou continuar aqui, tá? Então, o procedimento vai ser o mesmo, né? Aqui não tem muito mistério. Vamos voltar lá no site do Google Fonts, né? E vamos procurar essa Source Sans Pro que eu falei, tá? Então, Source Sans Pro, já está aqui, né? Então, a gente clica e aí já baixa a família aqui, né? Família da fonte completa. Baixei, né? Vamos voltar aqui no nosso explorador, né, de arquivos. E aí eu já posso deletar essa Pacífico aqui, né? Que já usei. Então vamos agora usar a nossa Source Sans Pro aqui. Extraindo ela aqui, né? A gente tem a família aqui, agora a família da Source Sans Pro, ela é bem grande, né? Tem vários tipos aqui de fontes. Então tem semi-negrito e com itálico, semi-negrito, itálico leve, enfim. Para a gente só vai importar de novo a regular, tá? Como nossa aplicação é bem simples, né, a gente não precisa dessa variação toda aqui de fontes, né? Claro que você pode fazer isso, né? Na sua aplicação você pode usar várias fontes, tá? Então, adicionei aqui na pasta fontes, né, a nossa Source Sans Pro, vou até copiar esse nome aqui. Vamos voltar aqui no VS Code, né, e acessar lá o PubSpec, né? A gente adicionou essa nova fonte. E aí vamos fazer o mesmo procedimento, né? Parar o aplicativo e rodar novamente para ele poder incorporar a fonte no projeto, né? Pronto, aqui o aplicativo resetou e agora a gente já pode usar a fonte nova aquela fonte Source Sans no nosso aplicativo, tá? Então vamos adicionar aqui mais um, né? Mais um filho aqui, né? Nessa lista de widgets da nossa coluna. E vai ser outro texto, né? E agora vai ser o texto relativo à sua descrição, né? Que ali, por exemplo, está a minha profissão, que eu coloquei, né? Professor de programação, tá? Então, da mesma forma, né? Apareceu com aquele estilo padrão, né? Preto e pequeno, tá? Então vamos de novo, né? Repetir aqui o nosso estilo. Vou copiar esse aqui e a gente altera, né? Então tá aqui, a gente vai usar o Source Sans Pro. Colocar uma vírgula aqui e faltou fechar o nosso texto aqui, né? Então, pronto. Então tá aqui, né? Sendo que para essa fonte eu vou querer um tamanho um pouquinho menor, tá? Então não quero tamanho 40, não, eu quero tamanho 20. E além disso, né, a cor que eu vou colocar eu vou colocar a mesma cor daqui do nosso tema, tá? Só que um pouquinho mais claro, né? Então, para esse nome bater um pouquinho com o tema aqui da gente, tá? Então, tá aqui, né? Vamos testar 100 para ver como fica. Vamos deixar no 50 mesmo, né? Que fica um pouquinho mais fácil de ler, tá? E aí, para deixar um pouquinho mais diferente, assim, o texto, né?
Você pode botar também uma propriedade de espaçamento entre as letras, tá? A gente tem essa propriedade que é o letter spacing, espaçamento entre as letras. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um espaçamento de 2,5, você vê que ele já fica, né, mais separadinho. Isso dá também modifica o estilo, se ficou mais bonito ou menos bonito, aí vai dar preferência de cada um, né? Você pode querer até que fique mais separado um pouquinho, ou deixar no padrão, né? Enfim. Mas só para mostrar essa outra propriedade, né? Então tá aqui o letter spacing, tá? Agora que a gente já fez a imagem e colocou o nosso avatar e os dois textos, né? Então, o nosso nome e a nossa descrição aqui, né? Pode ser a nossa profissão, pode ser qualquer outra coisa, tá? O que falta agora são aqueles quadros com o contato, né? Vamos voltar aqui rapidamente. E aqui a gente tem um quadro para o telefone, né? E um quadro para o e-mail, né? Seu telefone e seu e-mail, tá? Então vamos voltar aqui. E esse quadro, né? A princípio, com o que você sabe, né? Qual seria o seu primeiro chute, por exemplo, né? Para criar esse quadro, tá? Então, o que a gente tem até agora, né? Você vai pensar assim, eu quero um quadro. Então, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um container, né? É o que a gente sabe aqui que pode guardar um elemento, né? Uma caixa genérica, né? Uma caixa genérica que a gente tem aqui que guarda uma coisa pra gente, né? Então, vamos usar o container, tá? E aí a gente vê, voltando aqui na imagem, que a gente tem um ícone seguido de um texto, certo? Ou seja, isso está um arranjo horizontal, né? Então, o que a gente vai querer colocar aqui dentro do nosso container é justamente uma linha, né? Então, está aqui a nossa linha e ela vai ter aí dentro dela os filhos, né? Ou seja, os seus elementos ali internos, tá? Então, esse primeiro, como a gente, né, até falou aqui, né? Esse primeiro elementozinho aqui, ele é de fato um ícone, tá? E o Flutter tem uma classe ícone. Esses ícones, eles vêm justamente ali do Material Design, tá? Então, se a gente voltar aqui rapidinho, na página do Material Design, a gente vem aqui nos recursos, né, do Material Design, tá? E entre esses recursos a gente tem aqui os ícones, tá? Então, esses ícones, eles são bem interessantes, né? Quando você usa ali o Material App, você já tem acesso a toda essa série de ícones aqui, sem precisar ficar caçando na internet, certo? Buscar, meu Deus, será que eu posso usar, será que eu não posso, será que ele é livre para uso comercial ou não? Então, quando você cria aqui o seu aplicativo, você já tem os seus ícones do Material Design disponíveis para você, tá? Enfim, só para testar, vamos, por exemplo, pegar esse aqui que é o Alarm On, tá? Então, voltar aqui, né? E como é que a gente usa o nosso ícone, né? A gente vai colocar aqui um widget icon, né? E dentro dele, da mesma forma que nas cores, né, a gente tem aquela classe colors e você bota a sua cor. Aqui a gente tem a classe icons e a gente pode botar, pronto, alarm on, né, que a gente tinha achado. Então, quando eu coloco aqui o nosso container, tá vendo? Apareceu aqui não sei se dá para ver bem no vídeo, né, mas apareceu um iconezinho bem pequenininho aqui do reloginho, né, aqui nessa região, tá? E aí, qual é a grande vantagem de usar ícone, né? Porque a gente não pega uma imagem na internet, salva dentro do projeto e usa ela, né? Já que é o que a gente tem feito até agora, né? A vantagem do ícone, primeiro, como eu falei, você tem uma série de ícones ali disponíveis, né, para você, sem precisar catar, né? Você só precisa pesquisar ali no próprio página do Material Design, né, para procurar o que você quer. E outra coisa é que os ícones eles são vetores, tá? Ou seja, o vetor é um tipo de imagem que você pode redimensionar indefinidamente, tá? Então você pode aumentar ele um bocado, que ele não vai ficar distorcido, tá? Então, se a gente tentar botar um tamanho aqui, então, por exemplo, tamanho de 100, tá? Então perceba que ele aumenta e ele não fica distorcido. Vou botar um tamanho aqui de 1000. Ele aumentou, né? Passou da tela aqui, mas se você olhar, a qualidade dele aqui, né, tá impecável, né? A gente não está vendo nenhuma pixel, né? Aquela distorção que acontece quando você
aumenta muito a imagem, né? Isso aqui não está acontecendo com o nosso ícone, tá? Então essa é uma outra vantagem dele, que ele é um vetor. Então você pode redimensionar ele do jeito que você quiser, né? Para caber ali na sua aplicação e ele vai ficar bem bonitinho a exibição, tá? Então beleza, o ícone que a gente quer aqui de fato é o ícone Phone, né? Que é justamente o ícone do nosso, que a gente vai usar para botar o contato ali de telefone, tá? Além do ícone, a gente vai ter aqui o texto, né? O nosso texto, que é justamente o telefone que a gente vai botar como um contato, né? Então, por exemplo, aqui 8298765421, como eu botei ali, né? E o código de país. Então a gente tem aqui, pode botar até a vírgula nesses dois aqui, né? Para ficar bem claro, né? Os widgets, tá? Então coloquei, então tá aqui, né? Apareceu aqui, bem pequenininho, tá? Então vamos, de novo, né? Vamos mudar o estilo aí desse, né, do nosso telefone aqui, do nosso texto, né? Do telefone. Mas nesse caso o que a gente vai querer é só, né, vai botar a mesma fonte, mas sem esses outros detalhes aqui, tá? Então tá aí, né? A gente já mudou, já melhorou um pouquinho, ficou um pouquinho maior, tá? Mas claro, né, a gente ainda não tem aqui o quadro, né? O quadro branco, como está lá na imagem, né? Então aqui, né, não tem esse quadrinho branco todo bonitinho, né? E também a gente vê que o telefone, o ícone, ele está super colado no nosso texto, né? Então como é que a gente resolve isso, né? A gente já viu com uma caixa, caixa com tamanho, né? Uma sized box, né? Então aqui, como é uma linha, né, a gente vai querer colocar uma largura nessa nossa caixa, tá? Então, por exemplo, 10. Então, deu um espaçamento, certo? Para isso começar a aparecer um quadro também, a gente pode botar uma cor nesse container aqui, né? Que por enquanto ele está sem cor, tá? Então vamos colocar aqui cor branca, né? E aí a gente tem agora o nosso container, né? Sendo que ele está se expandindo aí na tela toda, né? Então para resolver isso a gente pode colocar uma margem nele, né? Então vamos colocar aqui uma margem simétrica, tá? De vertical tamanho 10 e horizontal tamanho 25, tá? Então esses números aqui eu já tenho aqui, né, anotado, não estou criando na hora, tá? Foi justamente para a gente conseguir fazer o nosso exemplo aqui, né? Eu já deixei pronto só para ir reproduzindo, tá? Mas você pode testar do jeito que você quiser também, né? Se essa configuração não lhe agrada, você pode criar outra configuração, sem problema, tá? Então tá aqui, a gente adicionou uma margem, né? E agora a gente está chegando cada vez mais perto disso daqui, né? Ainda está um pouquinho longe, mas já está aí um pouquinho mais perto também do que estava antes, tá? Então, ok, né? O que a gente pode fazer aqui também é adicionar um preenchimentozinho, né? Justamente para afastar aqui esses elementos, né, da borda do nosso container, né? Então, vamos adicionar aqui, né, usando o Edge Insets. Nunca esquecer da vírgula, né, entre as propriedades, tá? E aí, perceba como deu uma melhorada, né? O botar esse preenchimento já deu uma cara melhor pro quadro aqui que a gente tá... o nosso quadro aqui de contato telefônico, tá? Então, por enquanto, esse é o nosso quadro, tá? E aí, a gente ainda tem algumas melhorias para fazer, mas antes disso, vamos fazer o próximo quadro, tá? Então, desafio de novo, pausar esse vídeo, você pode pausar esse vídeo aqui e fazer agora o procedimento para construir o segundo quadrinho, tá? Então, o quadro de e-mail, né? Então você vai basicamente reproduzir o que a gente fez aqui, mas, né, modificar ali o ícone, modificar o texto, enfim. Então se você quiser fazer isso por conta própria, você pausa o vídeo e faz agora, tá? Pode ir até lá na página do Material Design, né, dar uma olhada nos ícones e ver qual é o que a gente está usando, né, nesse segundo quadro. E então vamos continuar aqui, tá? A ideia aqui vai ser basicamente copiar esse container, né, duplicar ele. Colocar uma vírgula aqui. E uma vez duplicado, a gente vai alterar o ícone, né? Que ao invés de phone é o mail. E vamos alterar também aqui ao invés de botar um telefone, a gente vai botar um e-mail, né? Então, qualquer coisa assim, né? Botar o meu e-mail mesmo. Thiago Alcante,
penedo.fal.br, tá? Não sei nem se vai caber, né? Vamos testar agora. Coube. Então, ok, copiei aqui, só fiz copiar o nosso container, né, e alterei o conteúdo, né, que tinha na caixa, tá? De telefone para o e-mail, certo? Então, ok, a gente está bem próximo agora de chegar no resultado do nosso aplicativo, tá? Sendo que se a gente voltar aqui na nossa imagem, então vamos voltar aqui, certo? E vamos dar um zoom aqui nela, tá? Se a gente olhar aqui bem detalhadamente, né, esse zoom que eu dei aqui, a gente vai ver um detalhe, né? O nosso quadro aqui de contatos, ele tem as bordas arredondadas, né? E além disso, ele tem um leve sombreado aqui, ó, uma leve sombra embaixo aqui dele, né? Que segue aqui pela borda, né? Então isso dá a ele uma aparência bem melhor, né? Do que o nosso, como ele está agora, né? O da gente agora, ele está bem chapado aqui. Primeiro que ele está completamente quadrado, né? Então com a ponta aqui bem quadrada, certo? Um ângulo reto, né? E ele está chapado aqui, né? Ele não tem um sombreamento embaixo, né? Ele não tem não está com esse design um pouquinho mais sofisticado, né? Que a imagem aqui que a gente está vendo, que foi criada, tem, né? E aí, como eu falei na descrição que eu acabei de dar desse quadro aqui, né? Borda arredondada e um leve sombreado. E isso é exatamente a descrição do widget card do Flutter, né? Então, vamos dar uma olhada aqui na documentação, certo? Então vamos voltar aqui, né? O card, né, que é o cartão, o widget cartão, você vê ele direto nos aplicativos de Android, assim, tá? Vou mostrar aqui. Ele é um componente do Material Design, tá? Então ele está aqui justamente na parte dos displays de informação. Vamos clicar nele aqui, para dar uma olhadinha, né? Então o card é isso, é um painel, ele fala aqui, um painel com pontas levemente arredondadas, como eu falei, né? E uma sombra de elevação, ou seja, exatamente aquilo que a gente está querendo fazer, tá? Então ele é um componente aqui do Material Design, né? E quando você cria um card, ele fica aqui, né? A aparência é essa aqui, né? Um quadradinho arredondado, né? Com um sombreamentozinho bem de leve, tá? E é isso que a gente vai fazer ali no nosso app, ok? Então vamos pegar aqui esse container, né? Que a gente estava usando sem saber da existência do card, né? Então a gente achou que o melhor é usar um container, né? E se você se esforçar, olhar todas as propriedades, você provavelmente vai conseguir mudar esse container na mão para ele ficar com a borda arredondada também e com a sombra, tá? E certamente é possível você fazer isso assim na mão, né? Sem usar um widget que já vem pronto, né? Mas como a gente agora sabe da existência do card, né? Então a gente pode pegar e usar ele aqui, tá? Então a ideia é substituir o container por um card, tá? Então vamos trocar aqui. E uma vez que a gente troca, a gente tem um probleminha que é o quê? O card, ele não tem padding, tá? Ou seja, não dá para a gente colocar um espaçamento interno aqui ao redor do filho, né, dentro do nosso widget, tá? Então vamos remover essa propriedade aqui de padding, né, já que ele não tem, e vamos salvar e ver o que acontece. Então ele criou aqui pra gente o card, tá? Então dá pra ver, né, que tá com a bordinha arredondada e o sombreado fica difícil de ver aqui, mas se você rodar no seu celular, por exemplo, vai dar pra ver melhor, né? Ou até bota pra rodar no Chrome, né, que você vai poder até dar um zoom se quiser, né, pelo Google Chrome, tá? Então aqui, o nosso card, né, a gente precisa resolver esse padding, tá? Porque a aparência dele ficou, na verdade, pior, né? Sem esse espaçamento, né? Esse preenchimento que estava sendo feito ao redor do filho, tá? Então vamos substituir os dois, tá? Então, antes de continuar aqui. Então, substituir os dois aqui, container, pelos nossos cards, né? Mas a gente está com um problema desse preenchimento, tá? E aí o Flutter, felizmente, ele tem um widget cujo nome é padding, ou seja, um widget só para preenchimento, né? Então ele não é um widget visual, ele é um widget de layout, né? Assim como o container, por exemplo, que ele não é automaticamente visual, né? Claro, se você der uma cor para ele, ele vai ser exibido, né? Mas o container ele serve mais para guardar um outro widget dentro, né? Então a gente pode usar esse widget padding, né? Justamente para adicionar um preenchimento
num widget que não vem com essa propriedade, tá? Então a gente vai, a ideia aqui é a gente justamente usar aquela propriedadezinha, né, de enrolar, né, ou de embrulhar do plugin aqui do VS Code, tá? E a gente vai enrolar o quê? A gente vai enrolar a nossa linha, tá? Então quando a gente enrola essa linha aqui no nosso padding, ele vai fazer um preenchimento, né? Então a gente coloquei aqui, ó, então ele já criou o padding, já colocou a propriedade, né, do preenchimento mesmo, né, que é essa propriedade padding aqui. E já colocou a linha da gente como um filho desse widget, tá? Então ele fez isso tudo aqui automaticamente, né? Quando a gente usou aquela funçãozinha aqui do wrap, né? E aí a gente vê que ele já entrou em ação aqui, né? Salvei, deu hot reload, o padding já está podendo ser visto aqui, né? No caso, esse padding, como a gente colocou ele como um filho aqui do nosso cartão, então esse padding vai ser aplicado justamente o que está dentro dele, né? Ou seja, o filho, o anterior filho do cartão, né, que era a nossa linha, ela agora virou uma filha do padding, né, ou seja, virou um widget ali interno ao padding, e o padding vai ser aplicado justamente nesse widget interno. Tá? Então é como se ele estivesse dando uma margem aqui, né, para a nossa linha. Tá? A gente pode até aumentar aqui um pouquinho para 15, por exemplo. Né? E é isso, tá? Agora a gente poderia até se perguntar, né? E se eu me confundisse, né, e achasse que o certo é aplicar o padding no cartão, tá? O que é que ia acontecer aqui, né? Então vamos fazer isso, né? Vamos aplicar aqui o padding no nosso cartão, tá? Então, vou botar 15 aqui como estava antes. E aí o que acontece é que ele botou o padding por fora do cartão. Por quê? Porque ele está tratando o cartão como um filho, né? Um filho da coluna aqui em cima, tá? E aí ele sempre aplica no filho, né? Então o cartão, sendo o filho da coluna, ele que vai receber o padding ao redor dele, tá? Então por isso que seria errado aplicar o padding o widget padding no cartão, né? No card. O correto é a gente aplicar no filho do card, né? Que é aqui a nossa linha, tá? Então vamos aplicar novamente aqui. Certo? E com isso a gente, né, vamos repetir aqui no outro quadro. Tá? E aí com isso a gente consegue, né, deixar agora os nossos quadros com o formato do card, né, e não mais com aquele formato do container que era um quadrado, né, pontudo ali, tudo com ângulo reto, sem a sombra, né, para dar aquele destaquezinho, né, deixar mais sofisticado o design, tá? Então agora a gente conseguiu reproduzir esse comportamento, né? Da mesma forma que está ali na nossa screenshot, né? Ali no nosso, enfim, na nossa captura de tela ali que eu tirei do aplicativo pronto, tá? Essa aqui, né? Então agora a gente está bem mais próximo disso aí, certo? Sendo que você poderia pensar, né? Eu passei esse trabalho aqui todinho, né? Para botar dentro do card uma margem, uma margem não, né? O padding, e dentro desse padding eu botei uma linha, e aí dentro dessa linha eu tive que botar um ícone, separar com uma size de box, e depois botar um texto. Aí você fica pensando, será que não teria uma forma de eu reduzir esse meu código aqui? Será que não tem um widget que eu possa usar, que ele já seja feito para eu colocar um ícone do lado de um texto? Né? Então você pode se perguntar isso aí, e eu estou aqui para dizer que sim, existe esse widget. Né? Se você parar para pensar, né, lembrar assim, os aplicativos que você usa, tem uma série, né, de aplicativos cujos elementos sempre envolvem uma lista, né, de cartõezinhos assim, nesse mesmo estilo aqui de card, né, onde o cartão ele tem um elemento, né, um ícone ou uma foto, uma coisa assim na lateral, e depois vem um texto, né? E às vezes até na outra ponta você pode ter um menu, né? Aqueles 3 pontinhos de menu, por exemplo, tá? E isso aí é um widget próprio do Flutter, por exemplo. O Flutter, na verdade, isso é um elemento do Material Design, né? Que está implementado no Flutter, tá? Então a gente tem um widget que a gente pode usar justamente para reproduzir esse comportamento, né? De um ícone seguido de um texto, tá? E aí a gente pode reduzir, né? Dar uma enxugada aqui nesse código da gente usando justamente esse widget, tá? Porque ele já vem com todo o posicionamento bonitinho pra gente. Então vamos encontrar esse widget aqui na documentação, tá?
Então vou voltar aqui para o navegador. E que widget é esse, né? Ele também faz parte aqui do Material Design, tá? E ele está na parte do layout, né? Então é justamente esse list tile aqui. Essa classe aqui, né, do list tile é uma linha. Então percebe, é uma linha. A gente já está usando uma linha para fazer, né, o nosso elemento ali, né, aquele nosso elemento ali de um ícone seguido por um texto. A gente já está usando uma linha, tá? Então o list tile ele é também uma linha de altura fixa, que tipicamente contém um texto, assim como um ícone leading, ou seja, na frente, ou um ícone trailing, que seria atrás, né, depois. Então, ou você pode botar tanto um ícone antes como um ícone depois, e o texto no meio, tá? Então, o list tile lhe dá essa possibilidade, certo? Então, a gente vai poder, né, ele tem aqui, se a gente descer um pouquinho, por exemplo, aqui um list tile. Então, ele tem aqui, ó, isso aqui lembra até, isso aqui é lembra um cartãozinho do YouTube, né, de vídeo do YouTube, tá vendo? Então, ele tem um antes aqui, que é esse quadro, ele tem um texto e ele tem um depois, que no caso está sendo esse menuzinho, esse iconezinho de 3 pontinhos aqui, né, que certamente indica a presença de um menu, né, de um menu de opções, tá? Então, se a gente olhar as propriedades aqui, né, do list tile aqui no construtor, ele tem um widget que é o leading, ou seja, o que vem antes, um widget que é o título dele, né, então é o texto principal. Ele tem também um subtítulo que você pode colocar, né, ali embaixo do texto, né, como a gente viu aqui por exemplo, aqui, né, o título e o subtítulo é esse pedacinho aqui, tá? E ele tem o trailing, que seria o ícone que vem depois, né, no final, tá? Além de várias outras propriedades, né, aqui, que você pode, enfim, se você quiser se aprofundar, você pode até ler, certo? O que vai importar para a gente agora, né, nesse aplicativo simples que a gente está fazendo aqui, é justamente esse leading, ou seja, o ícone que vem antes, e o título, né, que é o texto que a gente vai usar, tá? Então, a gente vai querer substituir aqui, vamos voltar aqui no VS Code, tá? E a gente vai querer substituir, então, como o list tile é uma linha, a gente vai querer substituir justamente a nossa linha, né? Então, pegar essa linha aqui e vou trocar por um list tile, tá? Então, a gente não vai ter mais a propriedade children, né? O que a gente tem agora aqui, né? Vamos até apagar o array, né? A gente vai ter aqui o leading, né? O nosso ícone vai estar no leading, né? A gente não vai ter mais essa size de box também, né? A caixa com tamanho, não precisa. E o nosso texto ele vai estar no título, tá? Então, quando a gente salva isso aqui, a gente vê, né, que ele já colocou aqui pra gente o íconezinho bem separadinho do telefone, tá? Sendo que o padding, né, ficou gigantesco, o espaçamento ele ficou bem grande. Por quê? Porque o próprio list tile ele já vem com o padding dele, já vem com o preenchimento dele, tá? Então, na verdade, a gente precisa remover esse padding aqui. Então, vamos tirar ele daqui, tá? Então, tirei isso daqui, né? E o meu list tile ele vai ser o filho direto do card. Então vamos salvar aqui. E uma vez que eu salvei, agora a gente tem, né, o nosso list tile como filho ali do card, tá? E aqui dentro do list tile a gente tem o nosso ícone, né, como sendo o ícone leading, ou seja, o que vem na frente, e o nosso título aqui que é o telefone, tá? E agora sim a gente chegou vamos dizer assim, no final realmente da nossa implementação aqui dos nossos quadros de contato, tá? Então, se a gente quiser, a gente pode até colocar uma cor aqui, né, para deixar a cor dos dois elementos igual, né? Então, por exemplo, aqui no ícone, a gente pode botar assim, né, colors.teal e a cor mais escura, tá? Então, sei lá, 900. E aí eu posso colocar isso aqui também na minha fonte, né? Agora o ícone e a fonte estão com a mesma cor, tá? E aí mais um desafio, né? Que é você reproduzir o que a gente acabou de fazer no quadro de baixo, tá? Para a gente usar list tile ao invés da nossa linha simples, né?
Então, se você quiser fazer isso por conta própria, você pausa o vídeo e faz. Vamos seguir aqui, né? Então, a gente removeu o padding, né? Vamos remover ele aqui, né? Então, tirei o padding aqui. E vamos trocar essa nossa linha por um list style, tá? Tirar esse children, né? Já que ele não tem essa propriedade, né? Apagar também o size de box, que não vai ter mais. O ícone fica na propriedade leading e o texto fica na propriedade title, certo? Então, com isso, a gente resolveu, né? Infelizmente, o texto agora, o meu e-mail não está mais cabendo dentro do quadro, tá? Então, vou tentar diminuir um pouquinho de nada aqui a fonte para ver se cabe. Então fica um pouquinho despadronizado, mas pelo menos, né, o design aqui se mantém, tá? E aí, vamos, né, colocar as cores aqui que a gente botou também, né? E com isso, a gente finaliza, de fato, a nossa implementação desse app, tá? Aliás, antes disso, né, voltando aqui rapidamente para o cartão, para a nossa imagem, tá? Se a gente olhar bem, tem um detalhezinho aqui, né? Tem dois detalhes, tá? O primeiro deles é que a gente tem aqui essa linha, né? Essa divisória aqui, separando o texto do contato, tá? Então isso parece besteira, né? Mas isso também adiciona ali um pouquinho de sofisticação no design, tá? Então, se a gente voltar aqui, a melhor forma de separar dois elementos, né? A gente já viu que é usando o sized box, tá? Então, no caso, o que eu quero separar aqui é esse texto desse cartão, né? Então vamos colocar aqui o nosso sized box, tá? Então a gente coloca aqui uma altura nele de 10. Ele deu uma separadinha, né? Deu uma separada melhor aqui, tá? E aí o sized box ele pode ter um filho, tá? E o Flutter tem uma classe que é feita justamente para criar divisores, separadores, como linhas horizontais, tá? Que é justamente o que a gente precisa para reproduzir isso daqui que a gente fez, tá? Esse widget que o Flutter tem é o chamado de divider, né? Divisor, tá? Então, quando você adiciona o divider aqui, né? Ele vai, a cor dele vai ser, vamos colocar a cor mais clarinha que a gente tem para nossa, aliás, ficou bem perceptível. Então, além de adicionar a cor, vamos aumentar um pouquinho a altura dele, tá? Então, vamos colocar 5 aqui para ver como fica. Se ficar muito grande, a gente diminui, né? Vou mudar esse aqui para branco para ficar melhor de ver, tá? Então, se a gente olhar, né, tá bem perceptível assim, né, para ser bem discreto mesmo, mas ele tá indo de um canto ao outro da tela, né? Isso não fica muito bonito, né, porque parece que é uma divisão bem fechada assim do aplicativo, né? O que a gente quer é uma divisão menorzinha, né, mais sutil. Então a gente faz isso justamente com a propriedade de largura aqui, né, da sized box, tá? Então vamos botar uma largura aqui de, não sei, 100, por exemplo. E aí vê que ele diminuiu bastante, né? Vamos botar, sei lá, 150. Ficou um pouquinho maior. Aqui, né? Quando a gente inseriu aqui a nossa caixa com tamanho e o divisor, né? A gente inseriu incluiu aqui o tracinho, né? Que a gente viu no na nossa construção, né? Um detalhe, realmente um detalhe, mas os detalhes podem fazer a diferença, né? Então, a única coisa que fica faltando aqui, né? A última melhoria do nosso aplicativo, tá? Que fica faltando é justamente a gente centralizar esse conteúdo aqui, né? Ele está todo puxado para cima, certo? E, na verdade, né, se a gente olhar aqui no print, né, o print está centralizado no eixo vertical, né? Ou seja, centralizado aqui na direção vertical, tá? Está no meio, certo? Então, fica aqui o desafio, né? Se você quiser fazer por conta própria, você pausa o vídeo agora, né? Você só precisa lembrar das propriedades que você viu ali no começo da aula, né? Principalmente as propriedades das colunas, né? Linhas e colunas, enfim. Então, se a gente quer alinhar no sentido horizontal, vertical aqui, né? E a gente todos esses elementos, eles estão dentro de uma coluna. Então, esse alinhamento vai ser feito
no eixo principal, né? E o eixo principal é o main axis, tá? E como a gente quer mudar o alinhamento, a gente vai mudar o alignment, né? Então a gente chama ali de novo a classe main axis alignment, e para ele ficar no meio a gente centraliza, né? Então, coloca aqui, ele centraliza, tá? Beleza, e aí com isso a gente finalizou de fato, né? Não tem mais nenhuma melhoria a ser feita no nosso exemplo, tá? Não tem nenhuma melhoria a ser feita na forma como ele foi projetado, tá? Para a aula aqui. Mas é claro que se você quiser, você pode brincar, você pode mudar a cor, mudar a fonte, enfim, fazer do seu jeito o aplicativo, né? Justamente para deixar com a sua cara, né? E você exercitar aí tanto a sua criatividade quanto a sua habilidade, né? Para programar no Flutter, tá? E você também pode dar uma lida na documentação, ver que propriedades que você pode usar para alterar outras coisas do que a gente fez aqui, certo? Então, isso aqui é o final do exemplo, né? A gente chegou aqui no nosso aplicativo de cartão de visita, né? Com suas informações e tal, o seu rosto, né? Ele é também bem estático, né? Como foi o nosso primeiro exemplo, tá? E aí, para a gente não acabar a disciplina sem ver pelo menos um pouquinho de como seria um aplicativo dinâmico, tá? Então, com o estado, né? Com a alteração do estado. Então, vamos fazer uma alteração bem pequenininha aqui nesse, para encerrar a aula, tá? Vamos fazer uma alteração nesse nosso exemplo aqui para adicionar nele um pouquinho de atualização dinâmica do estado da própria tela aqui, tá? Então, a gente vai... eu escolhi alterar a cor da tela dinamicamente, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é alterar ele para que a cor da tela seja alterada dinamicamente durante a execução do aplicativo, tá? Então, como a gente viu, né? O nosso aplicativo ele está dentro de um stateless widget, ou seja, um widget sem estado, tá? Então, se a gente quiser fazer uma coisa que tem mudança de estado, né? Ou seja, que tem uma atualização dinâmica do estado ali durante a execução, o que a gente vai querer fazer aqui é converter esse stateless widget para um stateful widget, então um widget com estado, tá? E aí, felizmente, né, o plugin do VS Code dá essa função para a gente também. Se a gente clicar aqui na nossa janelinha, nossa lâmpadazinha, ele vai dizer converter para um stateful widget, tá? Então, quando você clica aqui, certo? O stateful widget, ele também é meio que uma receitazinha de bolo, tá? O que você precisa escrever, né? Ele também é uma receita de bolo. Então, o próprio plugin do VS Code, ele também vem com um atalhozinho que é o stateful. Quando você clica aqui, ele já cria para você esse código, vamos dizer assim, essa receitazinha aqui, tá? Que é o que você precisa escrever toda vez que você vai criar um stateful widget, certo? E aí você colocaria aqui o nome do seu app, tá? Então, por exemplo, meu app, né? E aí, esse nome ele vai aparecer em vários lugares aqui do stateful widget, tá vendo? Enfim, então isso aqui é padrão, tá? Então, quando a gente manda ele converter aqui de um stateless widget para um stateful widget, o que ele está fazendo é já criar tudo pra gente, ó. Exemplo 2, ele já saiu adicionando aqui, né, em tudo o que precisa do código, tá? E agora a gente tem, de fato, um aplicativo com o potencial para ser dinâmico, certo? Por que o potencial? Porque a gente não configurou isso aqui nele, tá? Então, qual é a ideia, né? Como a gente quer atualizar o estado, e no caso eu quero, por exemplo, vamos alterar aqui a cor de fundo do nosso aplicativo, tá? Então a cor de fundo, ela tá aqui no nosso scaffold, né? Então se eu alterar ela para vermelho aqui, ele vai... Vamos ter que dar um hot restart aqui, eu acho, ou um hot reload. Não, a gente vai ter que dar um restart na Vera, né? Ah não, hot restart deu certo. Então, quando eu dei o hot restart aqui, agora ele incorporou aqui o stateful widget, né? Que não, o hot reload não estava incorporando, tá? Então, né, voltando aqui, né? Se eu mudar a cor aqui do meu background, né? Background color do meu scaffold, eu vou mudar o background do meu aplicativo como um todo, tá? E aí, se eu quiser mudar isso dinamicamente, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui é não mais usar um literal aqui, né? Ou seja, o objeto direto, tá? Eu tenho que usar uma variável aqui, entendeu? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma variável nova de cor, que eu vou chamar de BG de background, tá? Então, essa minha BG vai iniciar, né? Quando o aplicativo abrir, ela vai iniciar com a cor que a gente tinha antes, que é justamente a cor... que é justamente esse azul esverdeado, tá?
Então, quando eu colocar esse aqui, né, eu troquei. Agora, a minha propriedade, ela não é mais ela não está acessando direto o objeto de cor, né, para pegar seu valor. Ela está acessando uma variável, tá? E aí a sacada é que você vai justamente atualizar o valor dessa variável, certo? Com algum gatilho aí que a gente vai incluir aqui no nosso aplicativo, tá? Então, quando eu apertar nesse gatilho, ele vai desencadear uma atualização dinâmica do nosso stateless, do nosso stateful widget, certo? Então, qual é o gatilho que a gente vai usar aqui justamente para fazer essa atualização? Vai ser um botãozinho, tá? Então, o Flutter, né, ele tem um botãozinho que é o botão de texto, tá? Então, o text button. Esse botão de texto, ele é um botão que não tem nenhuma borda, né, não tem nenhuma caixa, ele é somente mesmo o texto, mas é um texto clicável, tá? Então, a gente coloca aqui, né, um child, tá? Que vai ser justamente o nosso texto, né? Então, por exemplo, clique aqui, vamos colocar esse texto aqui, tá? E a gente pode até estilizar ele um pouquinho melhor, né? Então, copiar aqui esse estilo. Talvez tirar o negrito e botar, sei lá, um tamanho 10. Então, o tamanho 10 ficou muito pequeno. Pronto, né? Então aqui está o nosso botão, tá? É o botão de texto, né? Então quando a gente clica nele, ele pode ter uma ação, tá? Todo botão do Flutter tem uma ação. Na verdade, se você reparar aqui, ele tá destacado em amarelo aqui porque ele está dizendo assim, o parâmetro onPressed é necessário. Então, que parâmetro onPressed é esse? OnPressed quer dizer quando apertado, vamos dizer assim, né? Então, todo botão tem que ter, obrigatoriamente, né, a sua propriedade que informa o que vai acontecer quando ele for apertado, tá? Justamente essa propriedade aqui, onPressed. Essa propriedade, ela vai dizer o que acontece quando a gente apertar nesse botão, tá? Então, ela recebe, se a gente olhar aqui, na documentaçãozinha, né, ela recebe uma função, tá vendo? Uma função void, ou seja, uma função que não retorna nada, tá? Então, nesses casos, a gente geralmente usa uma função anônima aqui, tá? Justamente para preencher, né, com a nossa funcionalidade, tá? Então, a função sem nome, né, função anônima, e aqui dentro que vai vir o código que vai justamente disparar a atualização dinâmica da tela, tá? Então, como é que isso vai funcionar, né? Para a gente mudar o estado, né? Então eu quero mudar o estado da minha tela, né? Eu estou no meu stateful widget, ou seja, o meu widget com estado, e eu quero agora alterar o estado dele. Então a gente tem exatamente uma função para isso, que é a função setState, ou seja, atualizar o estado, né? Modificar o estado, tá? Portuguesando pode ser assim, setar o estado, né? O estado. Então, setar o estado do meu aplicativo, né? Ou do meu widget, tá? Então, quando eu uso essa função aqui, setState, eu estou dizendo para ele que quando eu apertar no meu botão aqui do text button, eu quero que ele altere meu estado. E o que é que essa função meu estado, setState, recebe como parâmetro? Ela recebe, se a gente olhar aqui, ela recebe outra função, tá? Então, pode ser uma função que você definiu, né? Uma função void aqui, ou pode ser também outra função anônima. Então vamos colocar dentro aqui outra função anônima, tá? E aí finalmente aqui a gente vai de fato mudar o nosso estado. Então o que é mudar o nosso estado aqui no aplicativo atual, né? É só mudar ali a cor, tá? Sendo que eu quero fazer checar, né? Se eu tiver na minha cor azul, esverdeado aqui, eu quero que ele mude para o vermelho. E se eu tiver no vermelho, eu quero que ele mude para o esverdeado, para o azul esverdeado. Então eu tenho que fazer um if aqui, né? Se minha variável BG, background, ela é o azul, né? Então eu quero que ela vire agora o vermelho. E aqui tem um ponto e vírgula, né?
Caso contrário, ou seja, se minha cor de fundo não é o azul, ela é o vermelho, né? No meu caso que eu estou considerando, então eu quero que ela volte a ser o azul, o azul esverdeado. Tá? Então, com isso aqui a gente definiu exatamente a mudança de estado dinâmica do nosso aplicativo. Tá? Então agora a única coisa que falta é a gente testar. Né? Então vamos testar, vamos dar um hot restart aqui por via das dúvidas. E vamos agora testar clicando aqui no nosso botão, tá? Então, cliquei, ele alterou a cor para vermelho. Se eu clicar novamente, ele altera de novo para azul. Né? E ele está fazendo exatamente o que foi dito aqui, né? Se tiver azul, a nossa variável BG, que está guardando o estado, né, da cor da minha cor de fundo aqui, do meu scaffold, né? Então essa variável, se ela for azul, ela vai mudar para vermelho e vice-versa. E aí essa funçãozinha setState é o que vai ser o gatilho para que o stateful widget seja atualizado, tá? Essa função vai justamente fazer com que ele verifique o que foi que mudou, né, do que estava antes para o que está agora, né, do estado anterior para o estado atual, e atualizar, né, de acordo ali a tela, né? Enfim, pode ser uma cor, pode ser uma informação, né? Se você quiser, por exemplo, vamos alterar aqui outra coisa, vamos alterar o meu nome, tá? Então, nome, está começando com Thiago Cavalcante, né? Então eu vou vir aqui onde eu estou definindo esse nome, onde eu estou usando esse nome, né? Que é justamente aqui. Tá? Opa, não é isso mesmo? E aí aqui embaixo, a gente pode colocar até outro if aqui, né? Então, se nome então tá aqui, né? Caso contrário, né? Se meu nome já não tiver Thiago Cavalcante, ele vai retornar para o Thiago Cavalcante. Né? Então a gente está alterando aqui duas variáveis diferentes, né? Uma que controla a cor do fundo do aplicativo e outra que está controlando o nome que está aparecendo aqui, né? Abaixo da foto. Tá? Então vamos dar um hot restart aqui e fazer o teste. Né? Então clico aqui. E ele alterou, né? O fundo para vermelho e o nome para teste. Clico de novo e alterou de novo. Então, isso aqui é justamente, né? Isso aqui é só arranhando assim a superfície ali do Stateful Widget, né? Ou seja, da criação de aplicativos dinâmicos, tá? De aplicativos que a informação da tela ela se atualiza, né? De acordo com, enfim, com o gatilho que você programou, né? No caso, a gente programou um gatilho de um botão. Mas pode ser outra coisa, pode ser uma requisição na internet, né, numa API, qualquer coisa desse tipo, tá? Você tem várias formas de deixar o seu aplicativo dinâmico, né, e atualizar as informações, tá? Então com isso aqui a gente, de fato, encerra o exemplo, né? Então a gente viu pelo menos um pouquinho aqui de como fazer um aplicativo que envolve atualização dinâmica do estado, né, com o Stateful Widget, tá? E aí, com isso, a gente finaliza também a nossa disciplina, tá? Então, se você se interessou, né, pela programação com Flutter, tá? Eu recomendo muito que você dê uma explorada maior aqui, justamente no site do Flutter, tá? Então, aqui, nessa parte da documentação, tem tutoriais, tá? Então, tem esse Get Started, né, que é um guia inicial para qualquer pessoa que quer começar a programar em Flutter, né? Tem a parte aqui com amostras e tutoriais. Então, você dá uma olhada nessa galeria aqui de aplicativos, ver aplicativo de amostra, né, que já foi construído, seguir os tutoriais, né, seguir esses Code Labs aqui. Isso aí vai lhe ajudar muito a aprender cada vez mais sobre o Flutter, tá? E a poder desenvolver aí os seus próprios aplicativos, certo?
Então, se você tem interesse, né, você também pode procurar tutorial no YouTube, tá? Curso online, né? Tem um curso daquela professora que eu falei lá no início da disciplina, aquela Angela Yu, né? Ela tem um curso de Flutter também que é bem interessante, certo? Enfim, então, se você realmente se interessou por desenvolvimento de software em dispositivos móveis, né? Tem muito material, né, na internet para você desenvolver cada vez mais seus conhecimentos, tá? E aí a gente fica por aqui, né, na disciplina. E espero que tenha sido proveitoso aí para a turma e até a próxima.